Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, eu e a professora Rini já terminamos os conteúdos e agora escolhemos alguns assuntos para que a gente possa fazer com vocês uma revisão. O assunto de hoje é adjunto adnominal. Adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Então, gente, o adjunto adnominal significa, né? A gente tem ad, que significa junto, significa unido. São palavras que vão estar perto, né, que vão estar coladinhas com esse nome. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham a função adjetiva. Então, olha só, temos aí alguns exemplos. Artigos. A população se mobilizou. Então, nós temos o substantivo, que é população, e o a, que é o artigo que está ali coladinho, né, com o substantivo população. Então, esse a vai ter sintaticamente a função de adjunto adnominal. Pronomes. Toda a população se mobilizou. Então, nós temos aí toda, é um pronome indefinido, né? População, que é o nosso nome. E o toda, esse pronome, ele está coladinho ali com esse nome que é população. Então, ele também vai ter a função sintática de adjunto adnominal. Outro exemplo, 2 povoados vizinhos se juntaram à campanha. Então, nós temos ali o substantivo povoados, certo? E 2. 2 é um numeral que está, mais uma vez, coladinho com o substantivo, né? Depois, temos os adjetivos. Agora, gente, então, numerais, 2, né? Está ali ao lado do nome, povoados. Próximo exemplo, adjetivos. A população inteira se mobilizou. Então, aqui nós temos inteira, que é um adjetivo, que está, mais uma vez, ali uma palavra colada, né, com o substantivo. Função sintática de adjunto adnominal. Percebam, gente, que o que está destacado em vermelho é só a classe gramatical sobre a qual estamos falando. Então, por exemplo, o artigo, eu destaquei o a. Né? Pronomes, toda a população, destaquei o pronome, mas a gente tem ali depois um artigo, tá? É adjunto adnominal? Também vai ser. Só que só o toda está destacado, por quê? Só o vocábulo toda que está destacado porque nós estávamos falando sobre os pronomes, né, nesse exemplo, tá bom? Agora vamos lá. Locução adjetiva. Os moradores do distrito já fizeram sua entrega. Então, nós temos ali moradores, que é um substantivo, certo? E do distrito, que é uma locução adjetiva e sintaticamente vai ter a função de adjunto adnominal. Então, gente, relembrando, locução adjetiva, por exemplo, quando a gente diz amor de mãe, né? Então, amor é um substantivo, de mãe é uma locução adjetiva, porque caracteriza esse amor, não é um amor qualquer, é um amor de mãe. Como é que eu transformo de mãe em um adjetivo? Materno, né? Amor materno. E aí, materno vai ser adjetivo porque só tem uma palavra. Locução adjetiva quando tem 2 ou mais palavras, né? E tem ali o mesmo papel que um adjetivo, tá? Então, aí, do distrito caracteriza os moradores, não são quaisquer moradores, são moradores de um lugar específico, moradores do distrito. Então, do distrito é uma locução adjetiva que vai ter a função sintática de adjunto adnominal, tá bom? Observações. Qualquer substantivo em qualquer parte da oração pode receber um adjunto adnominal. Na frase, todos os moradores se engajaram. A palavra todos é adjunto adnominal do sujeito, né? Está dentro do sujeito. É adjunto adnominal do sujeito, pois acompanha o núcleo moradores. Já na frase, os moradores destruíram todos os focos do mosquito, a palavra todos passou a ser adjunto adnominal do objeto, já que se refere ao núcleo focus, né, que faz parte do objeto. Então, por que é importante essa observação? Porque, gente, o adjunto adnominal ele pode fazer parte, ele pode estar no sujeito, ele pode estar no objeto, tá bom? O adjunto adnominal é um termo acessório. O que significa isso, gente? Se você vai sair, você vai colocar sua roupa,
né? Você vai colocar uma blusa, vai colocar um short, vai colocar um vestido, enfim. Você vai colocar alguma roupa. E aí você pode colocar um boné, você pode colocar um brinco, um cordão, um anel, um cinto, né? E aí, esses objetos que eu mencionei agora, eles são acessórios, né? Tanto é que a gente chama de acessório mesmo, cordão, brinco, né? Por quê? Você pode colocá-los ou você também pode não colocá-los, né? Então, eles são um plus, né? Então, o que que significa isso? Que o adjunto adnominal, ele não vai ser um termo acessório, perdão, que ele vai ser um termo acessório, né? Então, por exemplo, vamos fazer agora uma diferença aqui. Quando a gente pensa em sujeito é um termo essencial, o predicado é um termo essencial. Agora, vocês lembram de sujeito e predicado? Nós falamos sobre eles há pouco tempo. Agora, quando a gente pensa em acessório, a gente está falando de um termo que pode aparecer, certo? E que vai ser importante, ele vai ter a sua contribuição, mas que ele não tem toda a importância que o sujeito tem, que o predicado tem, ele não vai ser essencial, tá? Então, adjunto adnominal é um termo acessório, isso significa que ele não é essencial à estrutura da oração, o que não quer dizer, porém, que a sua presença seja irrelevante, seja indiferente, pois cada palavra contribui para o sentido de um enunciado. Observe. Primeira oração. Moradores destruíram focos. Segunda, os moradores do distrito destruíram todos os focos do mosquito. Então, olha só, a gente tem ali no primeiro exemplo, sujeito, moradores. Verbo, destruíram, né? E o complemento, destruíram o quê? Focos. Então, esse destruíram, trazendo o assunto que nós estudamos há pouco, é um verbo transitivo direto. Focos, objeto direto. Agora, na segunda oração, nós temos os moradores do distrito. Opa, entrou um adjunto adnominal. Destruíram todos os focos do mosquito. Opa, mais adjuntos adnominais, não é? Então, olha só. A primeira oração possui sujeito e predicado, como nós falamos, né? Formado por verbo mais objeto direto. A segunda também. Entretanto, os adjuntos adnominais presentes na segunda oração tornaram seu sentido mais amplo. Nós temos acesso a mais informações, portanto. Eles não alteram, portanto, a sua estrutura. A estrutura é parecida com a da primeira, com a diferença de que na segunda oração nós temos adjuntos adnominais. Não alteram a sua estrutura, mas fazem toda a diferença em seu significado. Então, os moradores do distrito adjunto adnominal, destruíram todos os focos do mosquito. Então, cadê o núcleo ali do objeto? O núcleo do objeto é focos, né? E aí, todos os e do mosquito, essas palavras vão ter a função sintática de quê? De adjunto adnominal. São palavras que estão ligadas, que estão ali do ladinho do nome, né? Do substantivo que é, nesse caso, a palavra focos.